desse culto, você pode passar na nossa secretaria ali, na saída do seu lado direito, e você vai poder ter a nossa equipe à tua disposição para tirar todas as suas dúvidas e você sair daqui matriculado e fazer parte da nossa maior turma do Rema em todo o tempo, até aqui em Teresina, em nome de Jesus. Essa é a nossa maior turma em 2026, você pode ser parte dela também, ser transformado por essa palavra maravilhosa. Lembrando que é um privilégio nós termos uma unidade do Rema aqui, como você viu no vídeo, nós temos várias unidades ao redor do mundo, é um centro de treinamento que tem sua base, sua fundação nos Estados Unidos, em Tulsa, Oklahoma, mas nós temos o privilégio de ter uma unidade funcionando aqui nessa igreja. Então, você tem acesso pertinho de você, tem inúmeras pessoas que estão em outros estados, em outras cidades, gostariam de poder acessar o Rema, estar dentro de uma sala de aula dessa escola, e elas não têm essa possibilidade, mas você e eu temos aqui pertinho, dentro de casa. Então, vem fazer parte desse movimento poderoso, que é o movimento dos da fé, que estão marchando para cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Dando sequência ao nosso tempo de culto, eu queria saber se tem alguém que está aqui hoje nos visitando pela primeira vez. Eu falando aqui de Rema, apresentando para você, de repente você está aqui hoje pela primeira vez, eu queria que você levantasse sua mão aí no seu lugar, se você está nos visitando. Olha, quantas pessoas nós temos aqui, temos lá atrás, aqui dá para eu ver bem vocês todos, mas para que toda a nossa igreja possa recebê-los com a devida honra, com o devido amor, eu vou pedir, por gentileza, para que você se coloque de pé um instantinho. Você que está perto dessas pessoas que ficarem de pé, já sabe o que fazer. Sejam muito bem-vindos. É uma honra, uma alegria recebê-los aqui. Esperamos que vocês se sintam em casa e que façam dessa a sua casa também. Glória a Deus. Você que está nos visitando hoje, é nosso convidado. Você deve ter recebido aí um presente da nossa igreja, da nossa escola. E nós queremos, com essa forma, dizer o quanto nós nos alegramos em tê-lo aqui. Se você já congrega em alguma igreja, manda um abraço nosso, um cumprimento nosso para esse seu pastor, o seu líder espiritual. Se você ainda não congrega, venha congregar. É necessário, é importante para que você possa crescer e ser edificado numa base sólida, num lugar saudável. Você vai crescer aqui também, em nome de Jesus. Se você precisar de algo, você pode procurar a nossa equipe ao fim. Nós podemos te ajudar no que você precisar e queremos te deixar à vontade, se sentindo em casa, porque o nosso Pai ama você e Ele preparou todo esse ambiente. Nós queremos fazer parte do que Ele está fazendo na sua vida também. Amém? Uma salva de palmas para os nossos visitantes, por favor. Você pode abrir sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, no capítulo 9. Nós teremos agora um momento de ofertarmos ao Senhor. Se você sabe o quanto é importante louvar a Deus, você sabe que a oferta também é uma demonstração de louvor a Ele. Nós manifestamos com nossas mãos, com os nossos bens, aquilo que os nossos lábios confessam no momento em que estamos adorando, louvando ao Senhor. A Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 6, o apóstolo Paulo, falando aos irmãos de uma igreja chamada, a igreja aqui no lugar de Corinto, diz assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um, no verso 7, diz: contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Eu quero ler para você numa versão diferente um pouco dessa que nós acabamos de ler, mas que também tem um significado muito importante. Diz assim: lembrem-se de que o lavrador mesquinho só consegue colheita pobre. O lavrador generoso é quem obtém colheitas fartas. Eu quero que cada um de vocês tenha tempo suficiente para pensar nisso e decidir o que vai ofertar. Essa medida evitará que se lamentem depois por ofertas dadas sob coerção. Deus ama o doador que se alegra com a doação. No verso 8 diz: Deus pode derramar bênçãos das maneiras mais surpreendentes. Diga: Deus pode derramar bênçãos de maneiras surpreendentes. Portanto, ele diz: estejam preparados para qualquer situação, mais do que simplesmente preparados para fazer o que precisa ser feito.
Como disse um salmista, ele lança avisos aos ventos, dando aos necessitados com liberalidade. Seus meios justos e bondosos nunca se esgotam e nunca se desgastam. E em seguida diz: o Deus generoso, que dá semente ao lavrador, o qual se transforma em pão e chega à mesa de vocês, é mais que exagerado em abençoá-los. Diga: Deus é mais do que exagerado em abençoar a minha vida. Sabe, irmãos, Paulo vai dizendo ainda para eles que o que ele dá a nós pode passar adiante. E isso vai crescendo em outras vidas, em pessoas que vão se tornando mais fortes e ricas em Deus em todos os sentidos. Eu não sei se você entende o poder que está na semente quando você lança. O poder que está na oferta que você propõe dar e entregar ao Senhor. Não entregamos dinheiro, irmãos, num lugar. Não entregamos dinheiro apenas a uma instituição. Mas quando nós participamos desse momento santo de louvor a Deus, nós estamos também entregando ao próprio Deus. E estamos participando do que Ele está fazendo na vida de outras pessoas. Ofertar na casa do Senhor não pode ser para nós um mero ato automático. Como Paulo disse aqui, ele falou: o Senhor, Ele ama quem dá com alegria. E a gente precisa pensar sobre isso segundo o que está proposto no nosso coração, para que depois a gente não se lamente por de alguma maneira estar participando desse momento santo, mas para que a gente consiga compreender que nós estamos fazendo aquilo que agrada efetivamente o nosso Pai. É interessante porque ele diz ainda que o Senhor, Ele é generoso em dar a semente ao lavrador e que Ele vai fazer de uma forma exagerada que suas bênçãos cheguem até nós. Eu gosto dessa versão porque ela fala de uma linguagem muito atual para nós, onde a gente consegue entender muito bem o que o texto quer dizer. Se você não conseguiu entender com isso, irmão, infelizmente eu quero te dizer, você não vai entender com coisa nenhuma. Dar deve ser uma atitude do seu coração, baseado num princípio que está nas Escrituras, não porque alguém falou, mas porque você sabe que as Escrituras são a verdade dita pelo próprio Deus para nós, através de homens que foram inspirados por Ele para escrever. A minha expectativa é que nessa noite você participe desse momento com o coração pronto para atender o que está proposto nele, como Paulo ensinou, sabendo que Deus ama a atitude que você tem, não apenas de dar, mas de fazer isso com alegria, não com constrangimento, não por causa de uma necessidade, mas sabendo que está fazendo isso por amor ao Senhor e por amor à obra que Ele tem realizado na terra através da igreja, que se chama aqui Verbo da Vida, mas que poderia ser qualquer outra placa espalhada por esse mundo. Que você faça isso nessa noite com a consciência de que o Senhor, Ele espera que você seja generoso mesmo em todos os sentidos, e que dessa forma você leve adiante o que Ele tem feito, que você seja participante do que Deus está fazendo na terra. Não faça desse momento um momento automático, não faça algo só porque alguém vai ver, porque o mais importante é o Senhor conhecer o teu coração, e Ele conhece, Ele sabe o que está proposto aí, e Ele sabe o que você vai fazer com a proposta que foi lançada por Ele mesmo no seu coração. Faça isso com entendimento nessa noite, lance mão daquilo que está nas suas mãos, para que você possa entregar ao Senhor com sabedoria, com discernimento, com consciência nessa noite. Você pode fazer isso através do dinheiro em espécie, como eu vou fazer aqui. Tem os envelopes depositados aí nas cadeiras. Se você quiser fazer através de Pix, tem as informações aqui no telão. E lá atrás nós temos também nossas tesoureiras com maquinetas que vão poder atender você que prefere fazer através de cartão. O que nós não podemos é deixar a oportunidade passar e não participar disso, que a Bíblia fala, que é um momento de semearmos ao Senhor e colhermos dele mesmo, em nome de Jesus. Você que assiste de casa, tem aí também na sua tela os dados para que você possa participar. E nós podemos aqui levantar nossas mãos e orar juntos, amém? Você pode fechar os seus olhos, levantar bem alto o seu envelope e a sua mão. Pai amado, aqui estão apresentadas as nossas ofertas, os valores, Pai, que nós estamos lançando aqui nessa noite. Nós fazemos com consciência, com entendimento, baseados na sua palavra. Lançamos, Pai, mão daquilo que está conosco, com alegria, segundo o que foi proposto no nosso coração. Não com tristeza e nem por nenhuma necessidade, Pai, mas porque entendemos que o Senhor é aquele que tem feito chegar às nossas mãos a semente, e nós queremos multiplicá-la no nome poderoso de Jesus. Se você crê nisso, dá um amém bem forte. Eu vou dançar antes de ver. Vou me alegrar antes de ver, porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Glória a Deus. Você pode ficar de pé um pouco mais.
paz. Nós vamos ter agora ainda um breve momento de adoração ao Senhor. Em seguida nós vamos ter a mensagem, a ministração da palavra e o fluir do Espírito aqui nessa noite, através do nosso pastor presidente, professor também do Rema. Ele ensina matérias como escatologia, ministério prático, autoridade do crente, realidades da nova criação, fundamentos da fé, história da igreja, justiça de Deus. Ele ensina inúmeras matérias do nosso centro de treinamento e ele vai ministrar nessa noite. E eu sei que a unção vai acompanhá-lo como tem feito até aqui e vai tocar a sua vida também. Gera expectativa no seu coração. Creia naquilo que o Senhor está fazendo e que Ele quer realizar nessa noite. Eu sei que a sua vida vai sair daqui transformada e tocada pelo poder de Deus também, em nome de Jesus. Vamos adorar um pouco mais em nome de Jesus. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? De que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração, o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. Aleluia. Ah. Ah. Obrigado, Senhor. O fogo não se apagará. Não se apagará. Ah. Aleluia. Obrigado, Pai. Essa é uma noite de fogo do Teu Espírito. Estamos aqui como brasas vivas e vamos queimar no Teu altar. Aleluia. Queima, Espírito Santo. Queima, Espírito Santo. Queima, Espírito Santo. Queremos queimar nessa noite no Teu fogo. Fogo do Teu Espírito para essa geração. Fogo do Teu Espírito nas nossas vidas. A chama não vai se apagar. Ela vai aumentar, ela vai aumentar, ela vai aumentar. Obrigado, Pai. Vamos queimar intensamente. Vamos, vamos, vamos. O que você está esperando? Queime no Espírito. Queime no Espírito. Ah!
Ramakasheka maralaragas. Rumakahasi derelegada. Aleluia. Não se apagará. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nós te damos graças por essa noite. Obrigado por esse evento. Obrigado por essa conferência. Esse não é um evento criado por homens, mas esse é um encontro marcado pelo Senhor para nos alcançar. Esse é um tempo gerado no seu coração, para que possamos ser marcados. Obrigado porque sairemos nesses dias bem diferentes. Sairemos muito melhores. Sairemos muito mais ousados, muito mais intensos, muito mais fortes. Sairemos daqui muito mais convictos da tua palavra, do teu poder, da tua unção, da tua graça operando em nós. Obrigado, Pai. Esses são dias de posicionamentos. Esses são dias de refrigério. Esses são dias de confronto. Mas esses também são dias de paz. Esses são dias de suprimento. Esses são dias de acessar riquezas. Esses são dias de saúde divina. Esses são dias de renovação da mente. Esses são dias de tocar no impossível e viver as possibilidades divinas. O céu está aberto diante de nós. E vamos viver tudo que você tem para nós. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, grandioso, poderoso. É o Deus do impossível. Tudo é possível ao que crê. E nós cremos no Senhor de todo o coração. Fala conosco, Pai, nessa noite. Fala conosco nessa noite. Nos marca pela tua unção, pela tua palavra. Queremos receber coisas preciosas vindas do Senhor. E nada vai roubar aquilo que o Senhor tem para fazer, operar e trazer para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Quem crê, dá um glória a Deus bem forte. Graças a Deus. Gente, obrigado. Graças a Deus. Que bênção. Aleluia. Diga: o Senhor é bom em todo tempo. Diga: o Senhor é bom em todo tempo. Diga: eu desfruto da sua bondade todos os dias da minha vida. Graças a Deus, que bênção. Irmãos, eu estou muito feliz por estar aqui nessa noite. Estamos começando a nossa conferência profética. Esse foi um evento gerado em oração. Esse foi um evento que foi gerado no coração de Deus para me abençoar e para abençoar você. Para que cada um de nós saiamos daqui diferentes, fortalecidos, ousados, intrépidos, intensos, convictos de que Ele é bom, fiel e poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então eu creio que esses dias Deus tem coisas grandiosas reservadas para nós. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite. Eu não sei como é que está a sua expectativa. Eu só sei de uma coisa: que Deus, Ele é poderoso para suprir essa expectativa, para fazer além do que você pensa, além do que você pede. E eu sei de uma coisa: você vai sair daqui diferente. Amém? Abre comigo lá em 1 Samuel, capítulo 10, no verso 5. Enquanto você abre, eu quero primeiramente dar as boas-vindas a você que está nos visitando hoje, vindo pela primeira vez. Que honra, que privilégio ter você aqui conosco. É um prazer. Eu espero mesmo que você possa voltar mais vezes. Aqui, esse evento ele é promovido pela Igreja Verbo da Vida e também pelo Centro de Treinamento Bíblico Rema.
E esse é o maior centro de treinamento bíblico do mundo. E eu tenho certeza, irmão, que estudar nessa escola é algo poderoso, é algo grandioso. E eu posso dar testemunho, porque um dia eu fui aluno do Rema. Hoje eu tenho o privilégio de ser professor, mas um dia eu fui aluno do Rema. E o Rema mudou a minha vida completamente, mudou a minha história. E eu quero encorajar você, que ainda não fez o Rema, a fazer sua matrícula no final. Corre, faz essa matrícula. Eu tenho certeza que vai valer a pena. Eu nunca vi ninguém que se formou no Rema e disse no final, olha, não valeu a pena. Não foi bom, não mudou minha vida, não transformou nada a minha vida. Eu não conheço ninguém, desconheço até hoje, mas eu conheço dezenas, talvez centenas de pessoas que se graduaram no Rema e deram testemunho que a vida deles nunca mais foi a mesma. Então, eu quero encorajar você, se você ainda não fez, faz, vale a pena, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. No mínimo, você vai ser abençoado, porque vai estar aqui recebendo a palavra de Deus e sendo treinado, né, naquilo que são as nossas faculdades espirituais. Então, no mínimo, vai valer a pena. Mas eu tenho certeza que Deus vai fazer muito mais e você vai ver depois, vai provar e ver o que é fazer o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Amém? Dito isso, abre comigo lá em 1 Samuel, no capítulo 10, vamos a partir do verso 5, a palavra do Senhor diz assim: Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas, que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. No verso 6, diz assim: O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Aqui nesse contexto, nós estamos vendo a história que aconteceu com o rei Saul. Ele era um jovem ainda, e ele tinha acabado de ter um encontro com o profeta Samuel, e o profeta Samuel o ungiu como rei, e traz uma palavra profética para ele quando eles estão se despedindo. E Samuel diz para o então jovem rei Saul que ainda não havia sido empossado, mas ele já havia sido ungido. E Samuel diz para ele: olha, você vai seguir para Gibeá Elohim. Gibeá Elohim era uma cidade que existia próximo da onde eles estavam, mas essa cidade ela era dominada pelo inimigo. Ela era dominada pelos filisteus. Então não era uma cidade comum, não era uma cidade pacífica, não era uma cidade onde ele tinha livre acesso, trânsito, mas era uma cidade que ela era guardada, existia uma guarnição ali dos filisteus. Era uma região onde demonstrava perigo, trazia para eles algum tipo de dano, de desconforto. Então, ir para Gibeá Elohim era você estar encarando uma situação difícil. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: uma situação difícil. E é interessante porque ele tinha acabado de receber a unção como rei. E o que seria mais aceitável aos nossos olhos era que Samuel dissesse para o rei Saul: olha, vá para uma cidade mais tranquila, pacífica, vá para uma capital, vá para um lugar onde você vai se desenvolver, crescer, avançar. Mas Samuel disse para ele ir para Gibeá Elohim. Olha que interessante. Essa palavra Gibeá Elohim significa a colina de Deus, o lugar alto de Deus. Mas nesse tempo era uma cidade dominada pelo inimigo. Mexia com as emoções de qualquer um ir para aquela cidade, porque era uma cidade que ia trazer desconforto, ia trazer dificuldades. Talvez você esteja hoje aqui nessa noite e você esteja em Gibeá Elohim. Talvez não geograficamente, mas talvez espiritualmente, talvez emocionalmente, talvez até materialmente. Talvez você esteja num lugar onde é um lugar de desconforto para você. É um lugar que mexe com as suas emoções
Talvez você esteja num lugar onde você não consiga ver saída, não consiga ver solução, onde as pressões estão ali dominando você. Talvez você esteja num lugar onde é um lugar dominado pelo inimigo. E você se veja, talvez numa pressão financeira, talvez numa pressão familiar, talvez você esteja enfrentando uma pressão ministerial, talvez seja a sua saúde, eu não sei. O fato é que Samuel mandou Saul para Gibeá Elohim. E sabe o que isso significa, irmão? É que muitas vezes o lugar onde a gente está pode ser um lugar desfavorável, pode ser um lugar onde o cenário se apresenta como algo muito difícil, muito duro, que mexe com as nossas emoções, que é um lugar que traz desconforto e traz dificuldades. Mas é nesse cenário que Deus pode marcar as nossas vidas. É nesse cenário que a gente pode ter uma experiência sobrenatural com Deus. É nesse cenário que a gente vê a mão de Deus, o poder de Deus atuando sobre as nossas vidas. O que essa história quer nos dizer é que Deus, ele nos faz florescer. Ele nos faz amadurecer e crescer, independente do cenário, independente do lugar onde a gente esteja. E muitas vezes a gente questiona algumas situações que a gente passa na vida e a gente pensa que Deus não está conosco. A gente pensa que a palavra não funciona. A gente pensa que não estamos avançando, não estamos progredindo por causa das dificuldades e dos cenários difíceis que aparecem. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que é exatamente nos cenários difíceis, é exatamente nos lugares onde a gente está desconfortável, é que a gente vai crescer no Senhor, é que a gente vai avançar no Senhor, é que a gente vai ver a poderosa mão dele sobre as nossas vidas. Deus não precisa de um cenário favorável para que ele possa marcar a sua vida, para que você possa ter uma experiência com ele. Não, qualquer cenário, qualquer dificuldade, problema, circunstância que apareça, é uma oportunidade para você crescer, avançar e amadurecer no Senhor. E aqui ele é mandado para Gibeá Elohim, um lugar difícil, um lugar onde tinha a guarnição dos filisteus. Mas lá, Samuel diz para ele, olha, você vai encontrar um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores. Olha que coisa interessante, numa cidade que tinha um cenário completamente desfavorável, um lugar de perseguição, um lugar de dores, um lugar de tormento, um lugar onde ele tinha até mesmo corria risco de vida. Nesse lugar é que Deus coloca pessoas, Deus cria um ambiente, Deus traz ali um cenário completamente diferente dentro de um lugar desfavorável. Talvez você esteja passando por problemas, por circunstâncias. Talvez você esteja passando por uma pressão tão grande que você não vê saída, não vê solução. Mas é nesse cenário, é diante, irmãos, dessa dificuldade, dessa nuvem que talvez tenha cercado a sua vida, é que Deus está levantando pessoas para mudar o ambiente. É nesse cenário desfavorável que Deus está promovendo um ambiente profético, para que você possa não só ver a saída, mas ter uma experiência real e sobrenatural com Deus. E a Bíblia diz que eles estarão profetizando. Está falando sobre os dons do Espírito. Está falando sobre esse ambiente espiritual, esse ambiente profético. Deus trouxe você nesses dias para cá, para que você possa se encontrar com profetas, para que você possa ver as flautas, os tambores, os saltérios, para que esse ambiente criado, gerado pelo louvor, esse ambiente gerado, criado pelas orações, esse ambiente gerado, criado pelo profético de Deus, possa afetar a sua vida. Ei, esses são dias onde você vai ser marcado. Esses são dias onde você vai ser despertado para coisas sobrenaturais. A Bíblia diz que nós devemos buscar as coisas do alto, não as que são aqui da terra. Você já foi ressuscitado juntamente com Cristo. A vida no mundo não combina mais com você, irmão. Aleluia. Hoje você não presta mais nem para estar no mundo. Você não presta mais para o diabo.
Hoje, irmão, o diabo nem quer mais você. Você já teve a sua história mudada, você já foi transformado. Você agora é filho. Não busque as coisas dessa terra. Não busque agradar a sua carne. Não busque viver uma vida diferente daquela que Jesus conquistou para você. Você agora é filho de Deus. Você é um sacerdote nessa terra. A Bíblia fala que Jesus é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Sabe quem é o rei aí nessa história? Jesus. Mas ele é rei de reis. Sabe quem são esses reis? Somos nós, eu e você. Pastor, quer dizer que eu sou um rei? Quer dizer que eu sou uma rainha? Exatamente isso. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Isso está bem casado com o que aconteceu com o rei Saul. O rei Saul tinha acabado de descobrir que ele era um rei. Talvez você não sabia disso até hoje, mas hoje você acabou de descobrir. Ei, você é um rei, você é uma rainha nessa terra. Então viva como tal. Não se rebaixe, não queira viver uma vida que não é uma vida digna de um rei. Era a parte que você dava um amém empolgado. Graças a Deus. E Deus promoveu esse encontro com o rei Saul, com esses profetas. Assim como Deus promoveu esse encontro com você, nessa noite, com esses profetas. Nós estamos aqui num ambiente profético, irmãos. E é nesse ambiente profético que Deus muda cenários. É nesse ambiente profético que coisas extraordinárias acontecem. É nesse ambiente profético que a gente cresce e amadurece no Senhor. No verso 6 diz: o Espírito do Senhor se apossará de ti. Eu gosto dessa palavra, se apossará, no hebraico. Esse texto foi escrito na língua hebraica. E o termo original usado, que foi traduzido para nós como apossará, é a palavra tsalak. E tsalak significa avançar, prosperar, progredir, obter sucesso, ser proveitoso, se tornar próspero. A gente podia ler esse texto da seguinte maneira: o Espírito do Senhor te tornará próspero. Ou o Espírito do Senhor prosperará em você. Uau, é forte. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela: nesses dias. Agora fala com mais convicção. Diz: nesses dias, o Espírito do Senhor se apossará de você. Agora diga: o Espírito do Senhor prosperará em você. Aleluia. Aleluia. Isso significa, irmão, que você não vai andar por você mesmo, mas você vai andar no Espírito, pelo Espírito, através do Espírito. E tudo que o Espírito quiser fazer, Ele vai fazer através de você, porque a Bíblia está falando que Ele vai prosperar em você. Mas é interessante porque o Espírito vai prosperar em você, mas Ele também vai te tornar próspero. De fato, você já é próspero porque você recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Mas eu quero dizer, irmãos, que a unção, ela destrava coisas, ela despedaça julgos. E eu creio que, assim como cenários estarão sendo mudados nesses dias, eu creio, irmãos, num tempo de aceleração. Coisas que demorariam anos, talvez meses, vão acontecer rapidamente. Por causa desse ambiente profético. E o texto continua dizendo: o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás. Falando sobre os dons, falando sobre fluir, sobre experiências sobrenaturais. Talvez alguns que estejam aqui nunca tiveram a oportunidade de fluir nos dons. Eu quero dizer que isso está mudando hoje. Isso começa hoje na sua vida, começa uma nova estação, onde você vai viver os dons do Espírito, onde você vai experimentar, onde você vai mergulhar no Espírito, e você vai ver os dons agindo, você vai profetizar, você vai discernir espíritos, dons de curar operando na sua vida, dom de operação de milagres, o dom da fé, o dom de profecia, línguas, interpretação.
Se prepare, irmão, para nesses dias, assim como o rei Saul, você vai mergulhar em águas profundas no Espírito. E você vai começar a viver coisas sobrenaturais, a ter experiências sobrenaturais. Você vai começar a ser usado pelos dons do Espírito. E eu gosto disso porque ele diz, com eles, e tu serás mudado em outro homem. Uau! Se prepare para nesses dias você ser marcado pelo Espírito. E você vai sair daqui irreconhecível. Você vai chegar em casa, as pessoas não vão reconhecer você. Você vai chegar no seu trabalho amanhã, as pessoas não vão reconhecer você. Por causa dessa marca. Irmão, Deus nesses dias vai marcar você. Se prepare para você sair daqui marcado. As pessoas vão perguntar para você, o que aconteceu? Tem algo diferente em você. Tem algo diferente em você. Você não é mais a mesma pessoa. Você está irreconhecível. Se prepare, irmãos, para portas se abrirem para você. Por causa daquilo que está sendo derramado nesses dias sobre a sua vida. Você precisa estar aqui com temor, com reverência. Você precisa estar aqui com o coração aberto. Você não pode vir aqui com uma motivação errada. Você não pode estar aí sentado simplesmente para você ter um tempo de entretenimento. Não. Aqui, irmão, não é para você se divertir. Não é para você ter uma palavra que vai acalentar o seu coração. Aqui não é uma palestra. Você não está num ambiente natural, você está num ambiente espiritual. Deus está fazendo a parte dele, o pregador está fazendo a parte dele, você precisa fazer a sua parte. Você não pode estar aqui, irmão, como se você estivesse num teatro, como se você estivesse num evento coach, como se você estivesse numa palestra. Você precisa estar aqui conectado com o Espírito. Você é um homem espiritual, você é uma mulher espiritual. E essa noite Deus está lembrando você dessas verdades. Você precisa estar aqui com o coração alinhado, com o coração reto, humilde, grato. Entendendo que a palavra de Deus é poderosa para salvar as nossas almas. É interessante porque a Bíblia não diz que ela é poderosa para salvar o nosso espírito, porque o nosso espírito já foi salvo. Mas ela está falando sobre salvar a nossa alma, no sentido de nós nos transformarmos pela renovação da nossa mente, como Romanos capítulo 12, verso 2 diz. Então, quando estamos recebendo a palavra, a gente precisa nos despojar de toda a impureza e acúmulo de maldade. A gente precisa abrir mão da preocupação, do cansaço, dos pensamentos aleatórios, e a gente precisa se concentrar na palavra, a gente precisa estar com o coração aberto, e a gente precisa refletir naquilo que está sendo falado, de maneira que a gente possa aplicar na nossa vida. Enquanto estivermos aqui sentados, recebendo a palavra, mas com uma desconexão, quando não estivermos na frequência certa do Espírito, as coisas não vão mudar nas nossas vidas. É por isso que a gente vê muitos crentes que têm 10, 15, 20 anos e eles continuam no mesmo lugar, não avançam, não crescem, não prosperam. É porque eles não têm se despojado de toda impureza e acúmulo de maldade para acolher a palavra com mansidão. Alguns têm até se despido, né? Alguns têm até tirado a impureza e o acúmulo de maldade e têm acolhido a palavra, mas não têm acolhido com mansidão. Você precisa acolher com mansidão. E acolher fala sobre abraçar. Abraçar a palavra com humildade. Abraçar a palavra com carinho, com delicadeza. Reconhecendo que a palavra de Deus é poderosa para salvar as nossas almas. E a Bíblia diz que Samuel mandou Saul para aquela cidade. Saul foi para Gibeá Elohim, um lugar desconfortável, um lugar problemático. Mas naquele lugar, Deus promoveu uma experiência sobrenatural e aquele homem nunca mais foi o mesmo. Se continuarmos a ler o restante da história, nós vamos ver que as pessoas que conheciam Saul olhavam para ele e se espantavam, porque viram ele andando na unção, porque viram ele vivendo algo novo de Deus.
Se prepare, irmãos, porque as pessoas vão olhar para você e não vão reconhecer você, porque vão ver você andando na unção e vão ver você andando em algo novo de Deus. Você não veio aqui à toa. Esse ambiente profético é um ambiente de transformação. Esse evento não é um evento qualquer. Esse é um evento que exige temor, que exige reverência da nossa parte, para que a gente possa realmente ter uma experiência sobrenatural com Deus. Eu sei, irmãos, que a gente não pode viver de experiências, de eventos. A gente precisa viver a nossa vida com o Senhor. Mas existem tempos na nossa vida que Deus separa para marcar a gente. Existem coisas que Deus promove para nós, oportunidades e portas que Ele abre, porque Ele quer fazer algo novo. Porque Ele quer que a gente mude a estação, a postura. Ele quer que a gente entre em uma estação diferente. Então Ele promove eventos, Ele nos conecta a pessoas, nos conecta a lugares, para que coisas sobrenaturais possam acontecer. E esses dias são uma porta, uma oportunidade que Deus abriu para alcançar as nossas vidas. E nós nunca mais seremos os mesmos. 2 Reis, capítulo 13, verso 14. Você pode abrir comigo? Segunda Reis, ou segundo livro de Reis, capítulo 13, verso 14. Diz assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Verso 15. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Para aqui comigo um pouco. O rei Jeoás, ele foi visitar o profeta Eliseu, que já estava acamado, ele já estava debilitado. Quando um rei, ele saía do seu palácio para visitar um profeta, ele queria ali se consultar com Deus. Nesse período, Deus não falava com qualquer pessoa. Deus falava com pessoas específicas. E entre essas pessoas que ele falava com os profetas. E Eliseu era o principal dos profetas nesse tempo. E o rei Jeoás, ele não foi lá fazer uma visita aleatória, mas ele foi fazer uma visita onde ele buscava uma instrução de Deus, uma direção de Deus. Jeoás, ele foi buscar o profeta e o profético. Talvez você esteja aqui nessa noite e você veio buscar um profeta e o profético. Aleluia. E é nesses ambientes proféticos, onde está o profeta, onde está o profético de Deus, é que nós buscamos respostas. O rei Jeoás, ele buscava respostas. E talvez você esteja aqui e você esteja buscando uma resposta. Eu quero dizer para você, eu não sei qual é a resposta que você busca, mas você não vai sair daqui sem essa resposta. Talvez seja uma decisão, talvez seja um compromisso, talvez seja um passo que você precisa dar, talvez seja um passo que você precisa recuar, talvez seja uma associação, talvez seja uma sociedade, uma conexão com alguém que você precisa fazer, talvez seja uma desconexão, alguém que você precisa deixar para trás. Talvez seja um negócio que você precisa fechar, talvez seja um cliente que você precisa atender, uma dívida que você precisa pagar, um perdão que você precisa liberar. Talvez seja um posicionamento de fé que você precisa ter. Talvez seja um posicionamento na sua família que você precisa ter.
Eu não sei qual é a resposta que você precisa, mas eu sei que essa noite você está no ambiente certo, no lugar certo, e você não vai sair daqui sem essa resposta. Deus separou esses dias para trazer respostas claras para você. Deus separou esses dias para ampliar a tua visão, para que você não permaneça com a visão atrofiada. Aleluia. Agora se prepare, porque nem sempre as respostas são as respostas que a gente gostaria de ter. Se prepare, porque nem sempre a resposta que vem de Deus é a resposta que você estava preparado para receber. Aleluia. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Mas não significa que aos nossos olhos seja boa, agradável e perfeita. Às vezes nós estamos pensando que o bom, agradável e perfeito de Deus é por um caminho. Mas quantos sabem que quando a gente recebeu Jesus como Senhor da nossa vida, a gente ali estava dizendo, a gente estava declarando e oferecendo a nossa vida a Ele, para que nós não fôssemos mais os senhores das nossas vidas, mas que Ele passasse a ser o Senhor. O problema é que a gente confessa Jesus e recebe Ele como Senhor, mas a gente não dá o senhorio da nossa vida para Ele. A Bíblia diz que o homem, ele pode fazer muitos planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Eu quero dizer para você, irmão, talvez você tenha feito muitos planos e você acha que o que você tem feito, o que você tem planejado, o que você tem andado, vivido nesses dias na sua vida, seja o certo. Mas você precisa sempre questionar e levar isso para a palavra de Deus, de maneira que você possa ter a certeza de que o que você tem planejado está de acordo com os planos de Deus para a sua vida. A nossa vida, ela precisa estar bem alicerçada numa palavra: propósito. E muitas vezes nós temos feito planos segundo a nossa ótica, o nosso entendimento, segundo aquilo que a gente tem como conceito de vida, e a gente se esquece, irmãos, que a gente precisa estar debaixo da potente mão de Deus. A Bíblia diz que aquele que se exalta será humilhado. Às vezes nós estamos tendo uma postura exaltada diante de Deus, porque quando nós não nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, nós estamos sendo soberbos, achando que nós mesmos sabemos o caminho que devemos correr. A gente precisa, antes de tomar qualquer decisão, consultar ao Senhor, falar com Ele. Antes de entrar naquele trabalho, antes de começar aquele relacionamento, antes de nos conectarmos àquela amizade, antes de montarmos aquele negócio. Aleluia. E a pergunta é: Jesus tem sido o Senhor das nossas vidas? Então se prepare para que a rota da sua vida seja alterada nesses dias. Você está disposto, irmãos, a deixar Deus conduzir você? Você está disposto a ser guiado pelo Espírito de Deus? Aleluia. E nesse momento, agora mesmo, Deus está falando com algumas pessoas. Ou melhor, Deus está falando com todos. Mas algumas pessoas estão conectadas na frequência do céu. E estão recebendo agora revelações. Estão recebendo agora instruções divinas. Há um espírito profético nesse lugar. Você está num ambiente profético. E o profético já está acontecendo. Deus já está falando com você sobre as decisões que você precisa tomar. Não vai precisar que eu imponha as mãos sobre você. Às vezes a gente fica com a expectativa de que venha alguém, imponha as mãos sobre nós, ou nos dê uma palavra dizendo: eis que te digo, ou assim diz o Senhor. Mas eu quero dizer para você que quando Deus chega nesse nível, às vezes, não sempre, às vezes quando Deus usa um profeta para falar conosco, é porque Ele já falou muitas outras vezes com a gente e a gente não deu ouvidos. Aleluia. Porque a gente acha que o sobrenatural de Deus é só quando vem um profeta
e traz uma palavra inspirada para nós. Isso é também o sobrenatural, mas eu quero dizer, irmão, que você é um homem espiritual, você é uma mulher espiritual, e você vive o sobrenatural todos os dias, porque o Espírito Santo está dentro de você. Isso é sobrenatural. E quando ele está dentro de nós, ele fala conosco o tempo inteiro. A questão é se estamos sensíveis para ouvir a sua voz. A questão é se estamos disponíveis para que, ao ouvir a sua voz, a gente tome a atitude correspondente àquilo que ele falou conosco. E eu declaro nesses dias uma sensibilidade espiritual sobre a sua vida. Sensibilidade espiritual. Os olhos do seu entendimento sendo abertos. Os seus ouvidos espirituais estando atentos às instruções divinas. Aleluia. Isso é tão sério, irmão. Isso é tão sério que muitas vezes a gente se coloca em perigo, em risco, prejuízos na nossa vida, porque a gente não ouve as instruções do Senhor. Aleluia. Às vezes é um negócio, uma oportunidade que aparece e a gente não está sensível à voz de Deus. A gente toma as decisões pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio entendimento. Sabe o que acontece? Prejuízo. E tem muito crente que sofre prejuízo, dano, está quebrado financeiramente, está quebrado emocionalmente, porque não tem ouvido a voz do Senhor. Mas isso não vai acontecer com você. A partir de hoje, uma sensibilidade espiritual. E você vai ser assertivo nas suas decisões. E quando Deus falar vai, você vai. Quando Deus falar fica, você fica. Pastor, mas eu nunca ouvi a voz de Deus, eu não sei como é isso. Nesses dias os seus ouvidos espirituais estão sendo aguçados. Aleluia. Nesses dias, irmãos, você vai estar debaixo de uma percepção espiritual. E vai vir aquele pensamento que você vai dizer, eita, esse não foi um pensamento meu. Esse não é um pensamento natural. E você vai saber que foi algo de Deus, que foi algo divino. Deus nem sempre fala conosco de uma maneira audível. A principal maneira de Deus falar conosco é através de uma sinalização por dentro. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, Deus fala com você. Através de uma sinalização. Isso é o que nós chamamos de testemunho interior. E esse testemunho interior é uma sinalização. É como aquele semáforo de trânsito, que tem o sinal vermelho para a gente parar, tem o sinal amarelo, atenção, e tem o sinal verde, siga. E muitas vezes, irmãos, você está diante de uma decisão para tomar e vem aquele freio dentro de você. Quem aqui já passou por essa experiência? Que você fica, meu Deus, será que é isso mesmo? E fica aquele freio para você não fazer. Muitas vezes aquilo ali é o Espírito Santo falando com você, sinalizando pelo testemunho interior. E às vezes tem uma oportunidade, uma porta que se abre e você tem aquela alegria para fazer, aquele sinal verde para ir. Às vezes dá um friozinho na barriga porque é algo desafiador. Não é assim? Porque o diabo ele não vai querer que você faça nada para você crescer, para você avançar e progredir. Então as coisas do diabo são confortáveis. As coisas de Deus, irmão, geralmente vão gerar um desconforto em nós. Mas tem aquele sinal verde para ir. Esse é o testemunho interior. É o Espírito Santo falando com você. E eu declaro nesses dias, você estando bem aguçado, bem ajustado, bem sensível para discernir as escolhas que você precisa tomar, as decisões que você precisa tomar. Em nome de Jesus. Aleluia. E no verso 15, Eliseu diz para o rei, toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. No verso 16, disse ao rei de Israel, retesa o arco, né, ou puxa a corda do arco. E o rei o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. E disse, abre a janela para o oriente. Ele a abriu.
Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. O profético muitas vezes ele se coloca como algo inusitado. É interessante porque o rei chega para visitar Eliseu, que está acamado, e ele fala: meu pai, carros e cavaleiros de Israel. Você sabe por que ele usou essa expressão? Por que o rei Jeoás usou essa expressão? Porque foi a mesma expressão que Eliseu usou quando ele foi se separar de Elias. Ou seja, o rei estava dizendo: é a última vez que eu vou ver você. Porque ele reconhecia que haveria uma separação ali. Que Eliseu estava doente, acamado, talvez seja os seus últimos momentos de vida. E é interessante que o rei acaba de falar isso, o rei chora sobre Eliseu, mas você não notou nada de estranho? Eliseu não diz: ô rei, obrigado, queria honrar você, olha, muito obrigado. Não, ele simplesmente olha para o rei de uma maneira esquisita, estranha, e diz: pega uma flecha, pega um arco, pega uma flecha. O profético muitas vezes é inusitado, é esquisito, é estranho. Muitas vezes, irmãos, as direções que vão vir para você vão ser direções assim, que não tem muita conexão, que vão parecer algo estranho, que vai parecer algo diferente demais. Foi exatamente o que aconteceu nesse momento. De uma maneira inusitada, um homem que estava acamado, recebendo uma homenagem do rei, da pessoa mais importante do seu país, e ele simplesmente se levanta da cama e diz: pega um arco, uma flecha. E o rei, eu fico imaginando o rei, né, constrangido, limpando as lágrimas. E aí ele pega o arco, a flecha, e Eliseu vai para trás dele e se coloca junto dele, segurando também no arco e na flecha. E é interessante que ele manda abrir a janela, ele traz instruções para o rei. E às vezes, irmãos, a gente está tendo dificuldade, às vezes a gente está se opondo, resistindo às instruções e às estratégias que Deus tem trazido para nós. Se prepare nesses dias para você estar diante de estratégias diferentes. Estratégias, irmãos, inusitadas, talvez até excêntricas. Aleluia, que você vai pensar: não, isso aí é uma viagem da minha cabeça. Deus é especialista nisso. Aquilo que é loucura para os homens é uma ferramenta para Deus. Ele diz: abre a janela, puxa a flecha, joga a flecha. E de repente ele diz: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Mas você viu em algum momento aqui o rei pedindo a ajuda dele a respeito dos sírios? Você viu em algum momento o rei dizendo: olha, profeta, eu sei que o senhor está mal, mas fala com Deus aí para eu ter uma convicção de que eu vou me dar bem em algum tipo de batalha? Nós não sabemos, mas nesse tempo talvez não tivesse nenhum problema com os sírios. A gente não sabe, mas o rei Jeoás, ele em nenhum momento fala sobre um problema que ele teria com os sírios. Mas veio uma revelação de Deus. Veio uma informação privilegiada. No ambiente profético, Deus traz informações privilegiadas para mim e para você. É nesse ambiente profético, irmãos, que você vai receber informações privilegiadas. Aleluia. Talvez sobre o mercado, talvez sobre a sua família, talvez sobre um problema que irá acontecer, talvez algo que você nem imaginava, mas Deus está trazendo informações privilegiadas para você. Aleluia. Se prepare nesses dias para receber informações privilegiadas. O rei Jeoás recebeu uma informação privilegiada. A flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até
os consumir. E aí no verso 18, ele diz algo interessante. Eliseu continua e diz: toma as flechas. E o rei Jeoás as tomou. Então disse o rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Veja, antes Eliseu pediu para ele jogar a flecha pela janela. Mas agora ele diz: mira na terra, joga contra a terra. E a Bíblia diz que o rei Jeoás tomou 3 flechas e jogou. Sabe o que é isso? Jeoás ficou tímido. Jeoás achou aquilo esquisito demais. Jeoás, ele não quis sair da zona de conforto dele. Oh, meu irmão, esses são dias para você sair da sua zona de conforto. Talvez você nunca tenha corrido no Espírito. Esses dias são dias de você correr no Espírito. Mas Jeoás ficou tímido. Ele pegou só 3 flechas. Ele ficou constrangido. Agora olha que coisa interessante, no verso 19. Então o homem de Deus, Eliseu, se indignou muito contra ele. E disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. O rei Jeoás estava num ambiente profético, junto de um homem que era um profeta de Deus. Ele estava recebendo instruções divinas. Ele estava recebendo de uma unção nova. Ele estava recebendo algo novo de Deus. Mas ele foi tímido. Ele ficou reservado. Ele não entendeu que ele estava num ambiente sobrenatural. Ele não entendeu que ele estava num ambiente profético. Ei, pelo amor de Deus, entenda que você está num ambiente sobrenatural. Entenda nessa noite que você está num ambiente profético. E o profético de Deus vem para trazer ousadia para você. O profético de Deus vem para expandir a sua visão. O profético de Deus vem para que você possa sair daqui mais convicto, mais firme, mais intenso e mais ousado no Senhor. Para de pensar pequeno, para de achar que o seu problema é grande demais. Começa a entender que você depende do Senhor. Começa a entender que você é uma nova criatura em Cristo Jesus e que Jesus te deu autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e toda obra do mal, toda obra do mal. O diabo não pode te parar, o diabo não pode te resistir, as dificuldades não podem te parar, as dificuldades não podem te resistir. Não é a falta, não é o problema, não é a pressão que vai paralisar você. Ei, seja ousado. Deus trouxe você para cá nessa noite, para esse ambiente, para que você entenda de uma vez por todas que você é quem manda, você é quem governa. Deus está lembrando você nessa noite, irmão, que o gigante agora é você. O gigante não é o seu problema. O gigante agora é você. Deus trouxe você para cá nessa noite, nesses dias de conferência, para lembrar você de que nada, absolutamente nada, pode te paralisar. Você é um sucesso, você é abençoado, você é ungido, você é separado com um propósito. Seja ousado, pegue essas benditas flechas, mire na terra. Eliseu estava falando para ele: olha, seja ousado naquilo que você faz, naquilo que Deus chamou você para fazer. Ei, seja ousado, pense grande, saia da caixinha, saia da limitação, rompa com os conceitos de que você não pode, de que você não consegue. O diabo quer paralisar você, irmão. Sabe de uma coisa? O diabo quer paralisar o nosso povo. Acabou esse tempo de Teresina ser uma cidade que fica para trás. Acabou esse tempo, irmão. Sabe, de a Teresina ficar para trás, tecnologicamente, economicamente.
Eu me revolto com isso. Eu não aceito esse cenário. Nós somos um povo inteligente. Você sabia que tem 2 médicos aqui, que um deles é considerado um dos melhores médicos do mundo na área oncológica, e o outro também está entre os melhores médicos do mundo, 2 médicos piauienses. Irmãos, nós temos muito potencial. Oh, aleluia, você tem muito potencial. Para de achar que você não pode. Acabou essa cultura de, eu vou estudar fora. Os melhores profissionais vão para Brasília, vão para São Paulo, vão para o Rio de Janeiro. É uma cultura que tem aqui. Está errado isso. Um amém, obrigado. Uma pessoa concorda comigo. Que bênção. Não. Aleluia. Essa terra é boa. Teresina é uma cidade próspera. Eu tenho declarado isso todos os dias. Aleluia. Esses dias um amigo me ligou. Amigo não, colega. Amigo não fala essas coisas não. Aí disse, e aí, tá quente aí? Os meus dinossauros por dentro ficaram gritando para dizer uma boa resposta. Mas eu disse, não, está bem agradável o clima aqui. Ah, sim, porque eu soube que aí o urubu voa com a asa só, né? Porque a outra está se abanando. Poxa, que piada criativa. Meu Deus, estou rindo demais. Aí sabe como é que eu quebro esses meus colegas de outros lugares? Eu digo assim, você já veio aqui em Teresina? Não, mas eu sei da fama. Pois quando você vier, aí você pode fazer uma dessas piadinhas criativas que você faz. Eu não gosto, irmão, quando eu estou em algum lugar, que as pessoas ficam fazendo piadas do lugar que eu moro. Eu não gosto. Sabe por quê? Porque eu não vejo Teresina como uma terra quente. E o piauiense raiz mesmo é aquele que fala mal da cidade, mas não deixa que ninguém fale mal, né? Você sabe disso. Então, eu sou desse raiz. Mas eu procuro não falar mal dessa cidade. Porque eu amo essa cidade, sou apaixonado por ela. Eu amo esse povo. Aleluia. Eu tenho muito orgulho, irmão, que meu filho nasceu aqui. Tenho muito orgulho. Talvez um dia, não sei, onde Deus quer levá-lo, talvez ele vá para uma outra nação, não sei. Mas ele poder ter o orgulho de dizer, ei, eu sou piauiense. Eu fui criado com bolo frito, com Maria Isabel, com creme de galinha. Fui criado com bolo de sal, tomando cajuína. E não é a cajuína falsificada do Ceará, não. Aleluia. Fecha aspas. Não sei nem onde eu estava mais. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Comece a amar essa terra. Comece a amar essa terra. Deus já começou algo grandioso nesse lugar. Aleluia. Deus já começou algo grandioso nesse lugar. Você que é de fora, tem muita gente aqui que é de fora, ou de outras cidades, ou do Maranhão, ou de outros lugares, mas que Deus trouxe para cá, para essa cidade. Quem aqui não nasceu em Teresina? Levanta a mão. Levanta a mão mais alto, levanta. Vocês estão com medo? Os teresinenses não vão bater em você não, calma. Vocês são bem-vindos aqui. Essa cidade é uma cidade cosmopolita. É uma cidade que abraça. É uma cidade acolhedora. Eu quero dizer, você veio de outro lugar para cá, não foi à toa não foi para trabalhar, não foi para ter uma oportunidade não. Deus trouxe você para cá com um propósito. Você está aqui, nesse tempo, nesse lugar, porque Deus está reunindo
um povo poderoso para fazer a diferença nesse lugar. O avivamento já começou nessa terra. Quando nós chegamos aqui, o cenário era bem difícil. Aqui era Gibeá Elohim, irmão. Mas Deus falou conosco: eu estou começando um grande avivamento nesse lugar. E vocês são parte dele. Deus está falando com você: olha, o avivamento já começou e você é parte dele. Deus está reunindo pessoas de diversos lugares, vindo para cá, para que essas chamas possam aumentar. Você talvez não tenha percebido, irmão, mas como o evangelho tem crescido de 10 anos para cá em Teresina. Eu não sei se você consegue lembrar, o pessoal mais antigo, né, que chegou, ou que já morava aqui antes disso, como as igrejas eram pequenininhas e como as igrejas hoje estão crescendo. Como novas denominações têm chegado. Antes eram só igrejas tradicionais, né? Lá do pastor Valderi dos Santos, que era pastor há 50 anos, a igreja pequenininha. Não, hoje nós temos visto o evangelho crescer, se expandir, novas igrejas, novos pastores. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, irmãos, era um escândalo em cima de escândalo. Pastor que roubava, pastor que adulterava, pastor que torcia para o Flamengo, era só coisa ruim. E hoje a gente tem visto pastores íntegros se levantando, pastores que são realmente homens de Deus, lideranças fortes, e temos visto o evangelho crescer. Isso não é à toa, o avivamento já começou. É por isso que Deus falou conosco: olha, vocês vão chamar essa cidade de terra do avivamento. Aleluia. Avivamento está falando sobre o profético em ação. Avivamento está falando sobre os dons do Espírito se manifestando. Avivamento está falando sobre aquilo que estava morto, dormindo, paralisado, e passa a ter um movimento, passa a se movimentar pelo Espírito. Avivamento está falando de conversões em massa. Avivamento está falando sobre uma igreja forte, influente. Avivamento está falando sobre a igreja se espalhar por todos os setores, inclusive do governo. Aleluia. Quem poderia dizer que hoje nós teríamos um secretário de segurança municipal, crente, que serve na igreja, nos conselheiros, que é uma bênção, graduado do Rema, da escola de ministros? Se isso não é avivamento, eu não sei o que é. Aleluia. Você está aqui, querido? E se prepara, esse ano é um ano de eleição. Nós vamos ver coisas diferentes acontecendo. Vamos ver candidatos crentes se elegendo. Você sabia que só tem, na Câmara de Vereadores, você sabia que só tem 2 vereadores crentes? Você sabia disso? Eu digo, misericórdia, está errado. Esse cenário vai mudar. Aleluia. E você está aqui nessa conferência profética, porque Deus está levantando você para algo maior. As suas necessidades pessoais serão supridas nesses dias. Se prepare para um destravar, se prepare para uma abundância de Deus. Se prepare para você ver coisas mudando na sua família, no seu trabalho, no seu ministério. As suas necessidades pessoais vão ser supridas. Mas o que Deus de fato está interessado é que você possa se levantar para suprir a necessidade que Deus tem. Olha, e Deus tem necessidade? Tem. Sabe qual é a necessidade que Deus tem? Que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Deus é pleno, Deus não precisa de nada, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Mas Jesus disse que ele iria para o Pai e nos deixaria o Espírito Santo, o Consolador, para que nós
fôssemos o corpo dele aqui na terra e tivéssemos todas as ferramentas, todas as habilidades necessárias para que a gente cumprisse esse propósito de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Aleluia, essa é a grande comissão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Deus está despertando você nesses dias. O profético está pegando você de jeito. Você vai se levantar com ousadia, com temor, com fervor. E você vai parar de pensar nas suas próprias necessidades. E você vai começar a entrar no plano de Deus, no propósito dele, naquilo que você realmente nasceu para fazer. Aleluia. Glória a Deus. E para concluir, a Bíblia diz que Eliseu se enfureceu com aquele homem, com o rei Jeoás, porque ele só deu 3 flechas. Ele só deu 3 flechadas. Ele só atirou 3 flechas para o chão. E ele disse, olha, você devia ter atirado 5 ou 6. Aleluia. Cuidado, irmão, para você não estar aquém da vontade de Deus. Cuidado para você não estar atirando só 3 flechas, enquanto você deveria estar atirando 5 ou 6. Sabe o que isso fala? Trazendo para a nossa realidade, para o nosso contexto, é que às vezes nós estamos lentos demais, tímidos demais. Às vezes nós estamos aquém do que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Não estamos diante de Deus cumprindo o propósito que Ele nos designou. Às vezes nós estamos até servindo, às vezes até estamos fazendo, mas só estamos com 3 flechas. Deveríamos estar com 5 ou 6. Deveríamos estar à frente. Já deveríamos ser mestres naquilo que estamos errando. Deveríamos estar mais maduros, mas ainda estamos como meninos. Deveríamos estar ensinando outras pessoas, mas ainda precisamos ser ensinados. Deveríamos estar orando por pessoas, por vidas, para que o avivamento cresça, para que a chama cresça, para que pessoas sejam alcançadas, para que a igreja cresça, mas ainda estamos orando pelas nossas próprias necessidades. Ainda estamos com 3 flechas. Deveríamos estar à frente. Aleluia. Ei, deveríamos estar à frente. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, você já está com as 5 ou 6 flechas? Ou você ainda está com 3? Aleluia. Deus está reunindo um povo forte. Deus está levantando uma geração de crentes fervorosos, intensos. Onde estão esses crentes? Onde estão esses crentes? Aleluia. Aleluia. Em 1888, um jovem, um adolescente de 16 anos, ele começou a orar pelo seu país, pela sua nação. E ele começou a dizer, Senhor, eu não consigo ver tantas pessoas na minha nação indo para o inferno. Me dói ver essas pessoas presas no pecado, no adultério. Me dói ver essas pessoas presas na religiosidade. Senhor, cause uma intervenção no meu país. Comece um avivamento nesse lugar. E sabe de uma coisa? Nada aconteceu. E aquele jovem começou a orar intensamente e nada aconteceu. Passou um ano e ele continuava orando insistentemente e nada aconteceu. Mas chegou um ano, irmão, em que ele perseverou em oração por aquela nação. E Deus derramou um grande avivamento naquele lugar. Seu nome era Evan Roberts. Em 1906, Deus promove talvez o avivamento mais bem sucedido da história. 80%
da população do país de Gales se converteu ao Senhor. Por causa da oração, por causa da disposição de um jovem que orou intensamente. Deus está levantando Evan Roberts nesses últimos tempos. Há uma atmosfera profética, há um ambiente profético, onde Deus está reunindo pessoas para se levantar, para orar por Teresina, para interceder por essa cidade. Aleluia. Se prepare para você acordar de madrugada e vir uma insônia. Eu profetizo isso sobre você. Uma insônia santa. E você dizer, eu acho que eu estou com insônia, não sei o que é. Não, é o Espírito acordando você, para você interceder por esse lugar. Tem vidas morrendo, padecendo, indo para o inferno, enquanto nós estamos confortáveis. Essa conferência é para tirar você do conforto, e é para trazer você para uma zona de confronto. Deus está confrontando você, irmão, para que você possa se levantar com ousadia, para você atingir a expectativa dele ao seu respeito, para você entrar no propósito. Fica de pé. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Nós íamos fluir no Espírito, mas eu acho que você já está cansado, então eu já vou liberar você. Aleluia. Ou você ainda quer um pouco mais? Aleluia. Houve um grande avivamento nos Estados Unidos, na Califórnia, na Rua Azusa, liderado por William Seymour. E as reuniões lá duravam em média de 6 a 8 horas. Não tinha palavra. Era só louvor e oração. Louvor e oração. E daquele grupo, irmão, começou um dos maiores avivamentos da história. Aleluia. Eu não sei o quanto histórias como essas impactam a sua vida. Eu não sei o quanto você considera coisas assim, mas eu dou grande importância. Sabe por quê? Porque Deus me chamou para levantar a bandeira do avivamento. E eu faço como John Lennon. Podem me chamar de sonhador, mas eu não sou o único. Aleluia. Podem me chamar de sonhador, mas eu sei que eu não sou o único. John Wesley disse: me dê 100 homens que não temam nada, a não ser a Deus, e que sejam cheios do Espírito Santo, e eu ganharei o mundo. Aqui estão mais de 100. Oh, aleluia. Quantos estão dispostos a carregar a bandeira do avivamento? Quantos estão dispostos a fazer esse ambiente profético sair dessas 4 paredes e alcançar toda a nossa cidade, todo o nosso estado? Aleluia. Eu vejo, irmão, como uma nuvem densa nesse lugar, carregada de unção, carregada do poder de Deus, o poder transformador. E eu vejo esse lugar tão cheio por essa nuvem, como se a nuvem estivesse empurrando aquelas portas. E nós precisamos ser aqueles que vão abrir as portas para a nuvem sair. Precisamos ser aqueles que vão carregar, conduzir essa nuvem, para que ela chegue até as pessoas. Aleluia. Deus está te levantando nesses dias para ser como uma tocha. Para ser como uma tocha. Aleluia. Pastor Guzmão, Deus trouxe o Senhor para cá, porque Ele tem algo grandioso para fazer através de você. Ele está lembrando o Senhor hoje.
Aleluia. De que o propósito continua de pé. Não atente para as circunstâncias. Não atente para as resistências. Aleluia. Será grandioso. Você não vai conseguir contar. Aleluia. Aleluia. Deus está falando com o Senhor hoje. Eu ainda nem comecei. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu vejo pessoas se conectando ao Senhor. Eu vejo pessoas chegando. Pessoas que o Senhor nem imagina. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado. Se você aqui está aqui, é batizado no Espírito Santo e ora em outras línguas, esse é o seu momento. Aleluia. Esse é o seu momento. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Aleluia. Obrigado, Pai. Sobre esse vale, Aleluia, aleluia. Aleluia. Cadê? Pastor Bruno, lá do Monte Verde, vem aqui. Vem aqui. Aleluia. Aleluia. Vem aqui. Aleluia. Olha para ali, olha para aquela parede. Olha para lá, vira para lá. Vira. Aleluia. Agora pega o arco. Agora puxa o arco. Você tem uma flecha grande na sua mão. Aleluia. Aleluia. Agora solta o arco. Solta. Aleluia. Pega outra flecha. Puxa forte. Agora solta. Aleluia. Agora pega a flecha e atira. Atira. Aleluia. 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 Ei, Deus está falando com você. Começa um novo tempo na sua vida hoje. Começa um novo tempo no seu ministério hoje. Aleluia. Uma sabedoria, uma ousadia, uma intensidade. Aleluia. Deus não te levantou para ser o pastor de uma igreja. Deus te levantou para ser o pastor de um bairro. Você é o pastor daquele lugar.
tudo que estava travando, prendendo, saindo. É um novo tempo, tempo de correr mais rápido. É o tempo de atirar mais flechas. Tempo de atirar mais flechas. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu vejo aquela igreja crescendo tanto. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Cumpra a tua palavra na vida dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Ramakache Kadiriri Gadaralaragas. Bora? Vai? Ei. Aleluia, aleluia. Aleluia. Cadê o Natan? Vem aqui, Natan. Aleluia. Aleluia. Cadê o Natan? Vem. Rápido. Aleluia. 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 Deus te levantou nesse tempo, Natan. Ele te cercou. Ele te colocou no meio de pessoas que vão fazer você crescer e amadurecer. Como ele fez com o rei Saul. Ele te mandou para um lugar de desconforto. Gibeá Elohim. Mas ele te colocou no meio de pessoas, profetas, que vão fazer você crescer, que vão esticar você, para que você possa fazer as mesmas coisas que eles. Aleluia. Permanece com teu coração ajustado, alinhado. Permanece com esse coração submisso. Não deixa as pressões, as dores, os traumas ditarem. Aleluia. Deus está marcando você nesses dias. Essa conferência profética, Deus está marcando você nesses dias, como Ele marcou Saul. Aleluia. Aleluia. Deus é um bom pagador, Natan. Aleluia. Em nome de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado. Um novo tempo, uma nova unção. Eu declaro recompensas sobrenaturais sobre a vida dele. Recompensas sobrenaturais. Novos dons, novas habilidades. Obrigado. Ele sendo levantado nesse tempo. A tua unção, Pai. O marcando. Em nome de Jesus. O peso da unção. O peso da unção sobre a vida dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Oh! Uma nova estação chegou.
Aleluia. Aleluia. Algo novo começou, nova porta se abriu. Ouço barulho, ouço barulho. Algo novo começou, uma nova estação chegou. Ouço barulho. Aleluia. Algo novo começou na sua vida, meu irmão. Algo novo começou na sua vida. Ei, eu vejo o fogo do Espírito. Eu vejo um incêndio nesse lugar. Eu vejo labaredas de fogo, colunas de fogo, colunas de fogo. Ei, fogo do Espírito, fogo do Espírito, fogo do Espírito. Onde estava adormecido, onde estava morto, o fogo, o fogo, o fogo. Ei, algo novo começou na sua vida, uma estação nova. Você não vai mais se comportar como quem é tímido. A Bíblia diz que o ímpio foge até quando não é perseguido. Mas a Bíblia diz que o justo é ousado como um leão, que o justo é ousado como um leão. Ei, começou uma estação de fogo do Espírito na sua vida. E você vai se comportar como um leão, como um leão, como um leão. Eu estou diante de leões. Eu estou diante de leões. Chegou o tempo de rugir alto. Onde estão os leões de Teresina? Ei, chegou o tempo de rugir. Aleluia! Começou, uma nova estação chegou. Ouço barulho. Algo novo começou, uma nova chave virou. Ouço barulho, ouço barulho. Velocidade, constância, fogo e glória serão a marca dessa nossa geração. Velocidade, constância, fogo e glória serão a marca dessa nossa geração. Velocidade, constância, fogo e glória serão a marca dessa nossa geração. Velocidade, constância, fogo e glória serão a marca dessa nossa geração. Algo novo começou, uma nova estação chegou. Ouço barulho. Algo novo começou, uma nova chave virou. Ouço barulho. Ouço barulho. Algo novo começou. Você pode ver, uma nova porta se abriu. Ouço barulho, ouço barulho.
barulho, ouço barulho, ouço barulho, ouço barulho. Está diante de você, está diante de você. Você pode acessar, agarrar, você pode se ver naquele lugar e celebrar, e celebrar, e celebrar, e celebrar, e celebrar. Correndo pra promessa, ouço o barulho. Aleluia. Oh, aleluia. Você já pode ouvir? Você já pode ouvir? Você já pode ver? Você já pode celebrar. Algo começou, irmãos. É só o primeiro dia, é só a primeira noite. Algo começou, algo poderoso foi despertado e destravado. Nós ainda temos 2 dias de conferência, não acabou. Eu quero pedir para você sentar um instantinho apenas. Nós estamos chegando ao fim. Que palavra maravilhosa, que unção gloriosa nós estamos desfrutando nesse momento, nesse tempo que estamos aqui. E eu sei, irmãos, que é só o começo. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como é que está aí a sua expectativa para os próximos dias, mas uma coisa eu sei, o Senhor já começou a nos corresponder, amém? Tem muito mais. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer: amanhã tem muito mais. Fica pronto. Amém. Amém. Só começou. Nós estamos chegando ao fim desse culto, mas eu não posso deixar de lembrar você que nós ainda continuamos com as matrículas do Rema abertas. Você pode agora, ao fim desse culto, passar no nosso balcão de informações, a secretaria, lá no hall de entrada. Você vai poder contar com a nossa equipe à tua disposição para tirar suas dúvidas. Se você ainda não fez o Rema, é a sua oportunidade. A pergunta é: o que você pretende fazer ao longo de 2026, diferente do que você fez em 2025, para viver o melhor tempo da sua vida? Às segundas, quartas e sextas, aulas a partir das 8 da noite até as 10h15, uma atmosfera propícia para a palavra ser semeada e lançada sobre o seu coração, luz chegar na sua vida, entendimento, esclarecimento, clareza acerca das verdades espirituais que estão contidas na palavra de Deus, e ainda mais uma unção poderosa como você tem desfrutado nesse tempo, assim também dentro do ambiente da sala de aula do Rema. 2 anos de curso, um tempo para a sua vida ser movida de lugar, para você viver a palavra viva de verdade. Então, se você quer fazer parte desse time, dessa turma, você pode fazer a sua matrícula ainda hoje, com desconto especial ainda durante esse tempo, e ainda você pode também pagar no cartão de crédito, se você preferir. Se você já é um graduado, você já sabe, esse é o tempo de você lançar suas sementes. Como eu gosto de dizer, você planta uma matrícula e colhe uma família transformada. No Rema, você não perde quando você semeia, pelo contrário, você ganha e colhe muito mais do que o que você pode esperar. São inúmeras histórias tocadas pela tua única atitude de semear na vida de alguém. Então, se você está aqui e já é graduado, ou você quer fazer o Rema, mas de repente você não pode ao longo desse ano por alguma razão, semeia na vida de alguém, planta na vida de alguém, e você vai ver as portas se abrindo também para a sua vida. Sameri, eu não posso plantar e semear de repente uma parcela inteira, uma matrícula inteira. Faz a metade, vai lá, e o Senhor vai corresponder à fé dessa pessoa também, agindo em favor dela em outra forma, através de outras pessoas, ou mesmo através dos recursos que Ele vai fazer chegar nas suas mãos.
irmãos. Então, se você está aqui, ainda não perde a oportunidade, faz ainda hoje. Amanhã nós ainda continuaremos com as matrículas abertas, mas hoje eu quero te incentivar a já aproveitar essa oportunidade. Lembrando que quando você faz a matrícula no Rema, você também já garante o acesso ao material exclusivo que é totalmente preparado para que você possa estudar ao longo do ano, e você já vai ter lá todo o material que os professores falam de forma ilustrada. Você tem ali os textos contidos para que você possa acompanhar cada aula, e se fosse só pelo material didático, gente, já valeria a pena. 2 livrões para cada ano, você já poderia ter a certeza de que o que você paga não paga o livro que você recebe. Mas além disso, você tem um acesso à sala de aula, com aulas presenciais, professores do Brasil inteiro, com aulas em ambiente climatizado, em salas confortáveis, tudo que é preparado por Deus para que você possa ter o melhor de forma excelente, e assim a sua vida seja realmente impactada pelo poder da palavra de Deus. Se você quer fazer o Rema, esse é o seu ano. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer: esse é o seu ano. Glória a Deus. Então nós estamos chegando ao fim. Em nome de Jesus, eu quero declarar a palavra sendo de forma eficaz, frutificada na tua vida. Tudo que você recebeu hoje, trazendo frutos, o avivamento já começou, e ele é através da sua vida nessa terra, daqui para as nações, em nome de Jesus. Eu declaro você ainda em paz, sendo abençoado na prática da palavra, e amanhã nós nos encontramos aqui às 19h30.